verdade é que o diabo só toca em alguém com permissão, ou da própria pessoa, ou uma permissão soberana de Deus. E no livro de Jó não é Jó dando a permissão. Só que para nós é desconfortável imaginar Deus entregando alguém de bandeja, em algum nível de exposição mesmo que não seja completo, ao diabo. Mas mesmo se a gente tirasse o livro de Jó da Bíblia, não resolveria o problema. Por quê? Lucas capítulo 22, se você for rápido de endereço, abra comigo lá. Lucas 22, versos 31 e 32, tem a conversa de Jesus com o apóstolo Pedro, que é no mínimo, como diria o carioca, sinistra. Eu imagino os dois andando, caminhando juntos, e Jesus dizendo que está no 31, Simão, Simão, por 7 vezes... Deus chama alguém pelo nome 2 vezes seguida, repetido. Todas as 7 vezes na Bíblia que vem alguma crise que vai ser tratada. Eu acho que se Pedro tivesse essa revelação, só de ouvir isso já dava um frio na espinha. Acho que ele já pensaria, deu ruim. Jesus disse, Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Gente, não é uma conversa comum. Então, Pedro, deixa eu te dar a letra. Satanás, o cão, o caborcha, quer peneirar os 6. Quer passar a peneira, é ver o que fica e o que passa. O cão quer peneirar os 6 e ver o que é que sobra. Imagina a cara de perplexo, surpreso de Pedro, olhando para Jesus dizendo, o Senhor não permitiria isso, não é verdade? Imagina Jesus numa pausa dramática, mantendo silêncio, sem responder nada. E o Pedro insistindo, Jesus, o Senhor não permitiria uma coisa dessa? Permitiria. Imagina Jesus dando até uma subiadinha antes de responder. Mas o que é que Jesus disse para Pedro? Pedro, eu orei por você. Imagino já Pedro querendo dar um suspiro, graças a Deus não vai acontecer. E Jesus termina, para que a sua fé não desfaleça. Resumindo, permissão concedida, a peneira vai comer solta. Mas isso não significa que eu estou te abandonando, isso não significa que eu estou virando as costas para você, eu sou seu intercessor. E quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Sabe o que Jesus está dizendo? O fato de eu dar uma permissão divina para uma ação satânica contra você não significa que eu te abandonei e nem que eu não posso tirar lucro dessa situação. Eu estou intercedendo para a sua fé não desfalecer. Mais do que isso, quando você se converter, porque esse processo não vai te destruir, vai te aperfeiçoar. Usa o seu crescimento para fortalecer os seus irmãos. Não dá para negar isso, gente. E se a gente tirasse esse texto da Bíblia também? Aí você vai ter que lidar com Apocalipse 2:10, carta ao anjo da igreja de Esmirna. O diabo está para lançar alguns de vós na prisão. O diabo, Deus diz que é o diabo. E não só diz, gente, uma casualidade aí vai rolar. Ele está dizendo, é o diabo. Mas ele não diz, usa a autoridade do crente, repreende em nome de Jesus. E há momentos que é assim que nós vamos lidar. Ele só diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei. Não significa que ele deixou de estar comprometido, nos amando, preocupando com cada um de nós, cuidando de cada um de nós. Olha, os amigos de Daniel foram lançados na fornalha de fogo por fidelidade a Deus. Não me parece um bom prêmio ou recompensa. E um dia eu vi um pregador, o fogo não queimou nada. Eu pensei, não é bem assim. A Bíblia diz que o fogo não queimou um fio de cabelo, eles não tinham cheiro de fumaça, não mudou as roupas, mas o fogo queimou uma coisa. Por 3 vezes a Bíblia enfatiza que os 3 foram lançados na fornalha amarrados. Mas o rei Nabucodonosor, surpreendido, olha e pergunta para aquela turma em volta que ganha para concordar com ele, nós não lançamos 3 homens amarrados no fogo? A turma diz, é verdade, rei. E diz, eu vejo 4 homens soltos. O fogo queimou as cordas que os prendiam. Porque Deus tem o poder de usar as circunstâncias adversas para nos libertar das nossas próprias amarras, para nos fazer crescer, para nos aperfeiçoar e para garantir que não virou as costas num processo que pode ser doloroso. Ele manifesta sua presença. O 4º homem na fornalha é uma prova disso. E Jesus prometeu, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Faça chuva, faça sol, dia de eclipse. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. E o que eu e você precisamos é confiar. Por quê? Romanos 8:28 diz, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Se tem alguém que pode acreditar na teoria da conspiração, é o crente. Tudo conspira em teu favor. Não só porque você ama a Deus, mas porque você foi chamado segundo o propósito divino. O propósito não é apenas aquilo que Deus tem de forma geral para todos nós. Ele tem aspectos individuais do propósito. Nos chama alguns de nós para algumas coisas, outros para outras. E por causa do propósito, Deus diz, eu vou fazer tudo conspirar em teu favor. Ele começa a dar sonhos proféticos para José, dizendo, meu propósito é te levantar como um governante. Sua própria família se curvará diante da autoridade que eu vou lhe dar. José, na imaturidade, não administra bem a revelação, dá com a língua nos dentes, fala o que não precisa para quem não tem que ouvir. Seus irmãos ficam com inveja e simplesmente tentam puxar o seu tapete e o vendem como escravo, dizendo, vamos ver o que será dos seus sonhos.
Lá no Egito, a Bíblia diz que ainda que como escravo, Deus era com ele. Porque circunstâncias difíceis não significa que Deus nos abandonou. Ele cresce e prospera na casa de Potifar, mas porque é fiel a Deus, não aceita os convites e as propostas da mulher de Potifar para ir para a cama com ela. Ele injustamente é preso. Agora ele vai para a cadeia. O cenário está parecendo pior do que o primeiro, mas a Bíblia diz, e o Senhor era com José. Porque as circunstâncias adversas não determinam se Deus está ou não está conosco. O que determina é a palavra e a declaração dele de que ele estaria conosco. Mas quando chega a hora certa, o José está na cara do gol, no timing perfeito para viver o plano de Deus. Por quê? Nosso destino profético não está na mão das pessoas, nem tampouco daquelas que nos odeiam ou querem nos sabotar. O nosso destino, o nosso propósito está na mão de um Deus que pode usar até aquilo que tentam contra nós para nos colocar no lugar certo, na hora certa, para viver o plano e o propósito de Deus.